E por que eu falei isso? Eu vou dar aqui uma sugestão, opinião minha pessoal, e tanto quanto sou responsável por tudo aquilo que eu falo. E não a igreja, não a instituição, não a escola dominical, mas sim eu. Eu vejo alguns pastores que já são homens, grandes nomes que existem no nosso país, que estão na televisão o tempo todo, em boa parte dos canais, e nesses canais boa parte do tempo, e que ultimamente têm se levantado tanto contra, de uma forma de protesto fortíssimo, contra a questão da PLC 122 que está no Congresso, tramitando, que tudo indica, que eu acho que até o fim do ano pode ser aprovada, vai ser aprovado, também acho. E eles ocupam a maior parte do tempo da televisão, de alguns canais, ou da sua própria vida, manifestando a sua opinião contra isso. Eu não sou... Ele fala, ou as pessoas falam, eu não tenho nenhum preconceito contra o homossexualismo, mas eu quero te dizer que, não sei o que, eu protesto essa lei, não vamos mais nem poder pregar Romanos capítulo 1, versículo 20 em diante. Eles são contundentes quanto a isso, eles não querem, não aceitam, não. Eu paro para pensar agora na minha linha pequena e sugestiva que eu acho sobre a palavra de Deus. Em primeiro lugar, quantas vezes você estava numa igreja e viu alguém pregar Romanos 1, capítulo 1, versículo 20 em diante, que fala fortemente contra o homossexualismo? Eu não lembro de nunca ter ouvido alguém pregar sobre isso na igreja. Enquanto temos liberdade para fazê-lo, não o fazemos. Não o fazemos, porque pela lei, se eu ler aquilo e trouxer algo contundente contra o ato, não contra o ato em si, mas contra a pessoa que o pratica, eu poderei ser levado em cárcere porque entrarei no crime de preconceito. Em primeiro lugar, as pessoas que tanto protestam contra essa lei, ou contra o ato do pecado, que é pecado mesmo, vai para o inferno quem o pratica, não é isso que eu estou indagando. Eu nunca vi essas próprias pessoas pregar contra isso, biblicamente falando, como Romanos capítulo 1, versículo 20, 19, 20, 21, 22. Segundo lugar, para que Deus liberte o homossexual do lato do homossexualismo, eu preciso de fato pregar contra, protestar contra o homossexualismo, eu preciso abrir a palavra dos evangelhos e dizer, Jesus salva e liberta o homem de qualquer ato pecaminoso. Eu preciso dizer contundentemente, preconceituosamente contra esse ato homossexual, que é pecado pela palavra de Deus e não tem salvação. Eu preciso dizer, aquele que morreu na cruz do Calvário um dia, entregou a sua própria vida, derramou o teu próprio sangue para te salvar, porque ele te amou. Pode libertar essa pessoa ou não? Pode ou não? Sim. Então eu não preciso de lei ou sem lei, a favor ou contra, para pregar contra o pecador, seja qual for o ato que ele comete. Eu preciso saber a centralidade da minha mensagem, que é a salvação, que é a cruz. Porque se isto fazendo, pode ter homossexual, pode ter ladrão, pode ter prostituta, pode ter homem de mau caráter, pode ter quem fala mal da vida do outro, pode ter aquele que não respeita pais que provocam a ira dos filhos, pode ter aquele que trai a esposa que trai o esposo, seja qual for o que está me ouvindo. Se a mensagem central for Jesus salva, liberta e leva o homem para o céu, eu já tenho tudo para salvar e libertar todos aqueles que estão me ouvindo. É ou não é? Eu estou errado ou estou certo, biblicamente falando? Não, vocês entenderam, o homossexualismo é pecado. O ato homossexual é pecado grave, pecado tanto quanto o ato homossexual é pecado, leva a pessoa sim para o inferno, não é de Deus, é contra a natureza humana, como tanto quanto o preconceito a pessoa de que comete. Vocês estão me entendendo aqui? Amém? Então eu penso, será que a pessoa que bate o tempo todo contra isso, ele é preconceituoso ou ele está preocupado realmente na mensagem do Evangelho? Porque se ele estiver preocupado na mensagem do Evangelho, ele não precisa apenas de um capítulo, um versículo isolado para o fazê-lo. Ele precisa saber, não pode nem ter Bíblia, porque aquele que convence o homem do pecado é o Espírito Santo, quando a palavra da salvação entra nele.